A economia irlandesa cresceu 10,8% no primeiro trimestre agora de 2022. Foi um dos desempenhos mais fortes que eles já viram e falaram assim, caraca, mesmo com a pandemia, como é que está acontecendo? Segundo a CSO, né, que é o Central Statistics Office, que é basicamente o Central de Estatísticas aqui da Irlanda, os setores que mais dominaram esse crescimento, como eu falei para vocês, foram as multinacionais. Fala galera, quem fala com vocês é o Edu Giansante, fundador do canal eDublin e também agora do podcast Vandercast, que tá rolando no meu Instagram, quiser acompanhar, e também no TikTok, sendo videozinho curtinhos, são bem curtinhos, é tipo mais rápido que um trago de cigarro. E seguinte, vamos falar hoje para vocês sobre o que tá acontecendo com a economia na Irlanda, porque a gente vê muito vídeo falando de economia, de recessão, puta, tá rolando uma inflação em alta, tá tudo em queda, as empresas gigantes estão quebrando, ações em queda, criptomoeda já era, acabou, o fim do Bitcoin mais uma vez, morreu. O que tá acontecendo, né? A gente não fala muito da Irlanda. Será que a Irlanda tá nessa mesma pegada? Até real estate, né? O mercado imobiliário, que tava super forte, agora tá vendo uma redução nesse aumento de valores, porque o aumento era muito, assim, absurdo, 20, 30%, e agora tá diminuindo. Tem a revisão de taxa de juros para os empréstimos, né? Para as hipotecas, os mortgages. Várias empresas de tecnologia mandando gente embora, né? Os layoffs. E aí você fala, pô, e agora, né? Passaralhos, né? Isso que se fala no Brasil, os passaralhos. Mas como é que tá a Irlanda? A Irlanda tá entrando em recessão? Vai ter recessão na Irlanda? Vai dar ruim aqui pra quem tá na Irlanda? Bom, vamos lá. Eu vou colocar alguns fatos e aí vou colocar minha opinião em cima dos fatos, porque por que não, né? Se não fosse só o fato, eu colocaria só uma lista aqui pra vocês. Primeira coisa, o acúmulo de savings, né? Isso aqui é um fato, tá? O acúmulo de savings que a galera conseguiu por conta do lockdown fomentaram o maior consumo. O que isso quer dizer? Que as pessoas guardam mais dinheiro, porque no lockdown elas não viajavam, não estavam gastando tanto, eram gastos menores, né? Criança não tá na creche, etc. Ainda tem suporte do governo, que a gente teve um suporte muito grande. E aí quando a gente sai do lockdown, você tá naquela, né, pô, aquela sede de consumir. Isso a gente percebe e tá ficando muito evidente. Você olha pra rua, pô, a galera tá desesperada pra fazer alguma coisa, desesperada pra viajar. Os aeroportos estão assim num caos máximo. Você vai pra um bar, tá lotado. Você vai tentar fechar um hotel, alguma coisa, tá impossível, tá inacreditável. E os preços estão mais altos. O preço das comidas, o preço dos bares, das cervejas, tudo está mais alto e a galera continua consumindo em excesso, porque tá nessa sede. Festivais também, tudo sold out, a galera tá bombando. Outro fato aqui, que isso aqui é fato que foi relatado pelo próprio governo, tá? Se você ler relatórios, ver como é que eles estão apresentando, os políticos, como é que eles estão falando sobre o que está acontecendo, eles falam, olha, o mercado de trabalho, inclusive apoiado por políticas governamentais, ele emergiu, né, nessa pandemia e está vindo forte, continua com desempenho alto, criando, a gente tem na verdade com esse aumento, né, de demanda, tem escassez de mão de obra. Isso também a gente percebe em várias áreas, mas aí olha só, né? A gente vê queda das ações de empresas stay at home, que são aquelas empresas tipo Amazon, Netflix, que são empresas para quem fica em casa, empresas que na pandemia cresceram muito, até no Brasil, né? O Magalu, Mercado Livre, se for comparar. Mas aí a gente volta pro mercado, pra vida real, digamos assim, né? E aí a gente tem o movimento acontecendo. E a gente tem já uma crise imobiliária que acontece há muito tempo, então já existe uma demanda nessa área, existe demanda de healthcare, porque a gente tem pouco médico, pouco enfermeiro, então precisa de mais. Existem várias áreas em demanda e isso sim está acontecendo muito. A taxa de desemprego é muito baixa aqui, mesmo com pandemia. A gente está com uma demanda muito grande por profissionais qualificados. É outra coisa sobre fomentar o consumo. Pô, acabou de ver o recorde de bilheteria do Top Gun. 1 bilhão em vendas de cinema. Cinema, gente, bilheteria. A galera indo pra rua ver o filme, não tá indo no Netflix. Olha só, né? Será que tem uma correlação? Netflix perdendo usuário, caindo nas ações, e aí você vê um cinema batendo 1 bilhão em vendas num filme que saiu agora, Top Gun. Outra coisa, o PIB da Irlanda, o GDP, ele está em 5,4% e tem uma previsão de chegar em 4,4% em 2023, que é uma queda do ano atual. Mas o PIB é uma coisa engraçada, é a minha observação, tá? Porque o PIB ele é meio inflado aqui. Por que ele é inflado? Porque boa parte do PIB, desse volume, vem de empresas internacionais que fazem um offshore, né? Basicamente, elas refletem os retornos que elas tiveram e pagam os impostos daqui, da Irlanda, mesmo representando o mercado, sei lá, Europa inteira, porque é uma forma deles reduzirem impostos, porque aqui tem um incentivo para pagar menos impostos. Então, muita empresa que faz esse fluxo, pega uma Intel, uma Apple, essas grandes empresas, Google, Facebook, né, a Meta, é um volume grande, então o PIB parece, né, maior do que ele realmente é. A gente olha com aqueles olhos, nossa, que incrível, né, pô, tá vindo, tá crescendo o país, tá forte, o PIB tá em alta, tá aumentando, mas aí você olha na prática, esse dinheiro não vem pra cá, esse dinheiro não é um dinheiro que foi gerado pela Irlanda, pelos trabalhadores e pelo mercado daqui e vai fortalecer o mercado daqui, a economia daqui. Ele só circulou, ele só passou por aqui, né, como se fosse um pedágio aí, só que um pedágio que você ganha um desconto, porque você tem um incentivo. Então, toma cuidado com só o GDP puro, dá uma olhada depois o quanto desse GDP é criado realmente por empresas daqui, que geram grana daqui, que vai voltar para a economia daqui da Irlanda, tá? Aí tem uma coisa, por que eles estão prevendo que tá em 5,4% agora pós-pandemia, digamos assim, né? Pós-pandemia não, né? Mas pós-lockdown, e vai cair para 4,4%. Por que vai cair? Não vai continuar crescendo? Porque existe, primeiro, tá rolando uma guerra, né?
Rússia e Ucrânia, que na verdade é uma guerra de todo mundo, e está tendo um aumento muito grande de combustível, a taxa de inflação, né, tá super alta, aumento de combustível, aumento de gás, aumento de energia, aumento de preço de alimentos. Isso causa um desconforto no consumidor e uma incerteza sobre, pô, será que eu vou continuar gastando do jeito que eu gasto? E olha só, né, como a gente começa a perceber isso na prática. Você começa a perceber que seu dinheiro está valendo menos relativamente ao que se gasta. Porque você fala, pô, não tá rendendo o que rendia antes. Aí o que você começa a perceber? Pô, eu tô vendo muita gente perdendo emprego, eu tô vendo esses aumentos, eu tô vendo essas incertezas, tô vendo guerra, tô vendo um monte de coisa rolando. Isso causa esse medo, assim, tipo, vai aumentar o preço, não vai aumentar? Melhor eu não gastar tanto. Então pode ser que a gente esteja num atraso aí que a gente tá vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o que vai acontecer aqui. A galera ali já foi impactada diretamente. Aqui a galera tá só assim, pode acontecer, será que vai acontecer, será que não vai? Então tem essa preocupação meio no ar ainda. O setor de exportação continua muito forte, porque a Irlanda continua exportando produtos e equipamentos farmacêuticos, né, equipamentos médicos que se produzem daqui, indústria têxtil, continua muito forte. Então até aí não vi ainda o impacto direto. Talvez aconteça um impacto que a gente não veja tanto. Em importação, com certeza, por conta do Brexit. Mas em exportação, eu não sei se ainda tem. Quem manja do mercado de importação e exportação, me diga se para exportação teve algum impacto por conta do Brexit. Se teve, talvez não vai ser refletido agora, já é uma coisa que já está prevista. Né? Previsão de que a inflação chegue em 6,1% em 2022 e depois vai cair para 3,1% em 2023, sendo que ela estava em 0,9% em 2019. E eu acho que aqui eles estão sendo muito otimistas. Eu não acho que vai ser só 6,1%, acho que vai aumentar, porque, como eu falei, tudo que está acontecendo a gente não está vendo ainda refletir aqui, mas já temos aumentos de gastos e aumentos de custos de produtos e etc. Mas tudo que está acontecendo do mercado como um todo não chegou aqui ainda. O PIB ainda está sendo uma distração para a gente. A gente está tendo uma distração de assim, dinheiro que sobrou. A gente teve aquele dinheiro que circulou de economia. Não sei. Não tenho certeza de que vai continuar nessa pegada e vai cair a inflação. Eu acho que ainda vai subir. Expectativa, eu espero que esteja errado, né? Espero que não suba tanto. Mas 6,1% ainda tá bom, pensando no que tá acontecendo, né? No quanto que a gente injetou de dinheiro na economia. Então vamos lá, resumo. O aumento de savings, né? Quando a galera economizou durante o lockdown, aumentou essa sede pelo consumo. A gente percebeu isso. O mercado de trabalho começou a esquentar e aí tem mais demanda por vários empregos. A área de critical skills aumentou a lista, né? Tem mais gente precisando necessária. O produto interno bruto, né? O GDP está crescendo. Na verdade, a Irlanda teve, acho que, o maior GDP em 2020 ou 2021. Depois dá uma olhada nas notícias. Só que, mais uma vez, isso é inflado por empresas que estão circulando dinheiro por aqui, porque aqui tem um incentivo fiscal. O sentimento do consumidor caiu, né? Então, assim, o medo aumenta, a preocupação aumenta por conta de aumento dos produtos de gás, energia, etc. Exportações continuam em alta, por conta da indústria farmacêutica, principalmente, e previsão de inflação de 6,1% para esse ano e 3%, ou seja, vai cair a inflação para o ano que vem. Mas tem uma pessoa que não concorda com isso, o Eddie Hobbs. Eddie, ele é um guru das finanças daqui. Eu não sei se tem um comparativo parecido com o Brasil, mas ele é um guru, mas ele é um guru controverso. Ele gosta de causar. E aí ele disse que, cara, a Irlanda vai entrar numa recessão foda nos próximos meses. Segundo Hobbs, né, a próxima crise financeira está chegando, exceto que dessa vez é sob o disfarce do custo de vida descontrolado. O preço será pago pelos trabalhadores cada vez mais pobres. Estamos vivendo numa suspensão completa de realidade. O que o Hobbs quer dizer com isso? Muito dessas empresas e muito do que a gente ganhou de incentivos fiscais criou uma camada ali que mascarou o grande problema que está tendo aqui de altos custos de vida e o salário não fecha a conta, né? Você não ganha o suficiente para você pagar suas contas aqui, principalmente que tem uma família. E eu acho que o exemplo que ele trouxe aqui também é muito próximo disso. É você ter, por exemplo, o cara que trabalha ali, um gerente, um caixa no Tesco, uma mulher que às vezes trabalha num mercadinho ali na loja, eles têm 2 filhos, eles têm alguns apoios do governo, mas uma família dessa, eles não vão morar com uma casa compartilhada, eles vão ter que ter uma casa deles, vão ter que ter um espaço, porque eles têm filhos, têm que ter uma vida, eles querem viver a vida deles. Relativamente ao salário que eles ganham, é impossível eles conseguirem comprar uma casa na situação que está hoje. Você não vai conseguir, porque uma casa você vai comprar nova, você vai gastar 400 mil, 500 mil. E aí o que acontece? Como é que uma pessoa que a soma dos ganhos, mesmo que você multiplique por 3, né, que é quanto que vai ser o 3,5, que seria assim, o valor de um empréstimo, vai dar 300 e poucos mil, isso é o preço de um apartamento hoje na Irlanda. Então tá fora da realidade. Essa pessoa vai ter que talvez morar no interior, fora que tem os outros gastos, né? Você tem filhos, você tem creche, tem... Enfim, 300 coisas que tem que gastar. Então tem uma preocupação grande com esse público, principalmente. Não com o cara que trabalha na indústria de tecnologia, sem filhos, estrangeiro. Isso é diferente. Ou o estudante que divide casa, porque é temporário, né? O estudante não vai estar aqui para sempre, não está querendo famílias, e você não vai, se você quer criar uma família, etc., você não vai morar sempre numa casa compartilhada, mesmo com filhos, etc. E aí o que ele está dizendo é que vai rolar uma stagflation, né? Uma estagflação, que é quando a taxa de inflação está acima da taxa de crescimento econômico. Que quer dizer que o custo de vida sobe mais do que o quanto você consegue ganhar. Então olha aqui, alguns pontos que ele citou. A gente exagerou demais na impressão de dinheiro. Isso aí no mundo inteiro, né? A gente imprimiu dinheiro assim, sem pensar, principalmente nos
Estados Unidos. A gente já tinha uma inflação antes do Putin cruzar a fronteira no dia 4 de fevereiro, aí com a guerra na Ucrânia os problemas estão piorando, só que a gente não tá vendo ainda, a consequência está começando a aparecer. A gente viu um pouquinho da consequência. Isso, como a gente não tem quando vai acabar, não tem fim, não tem previsão, pode prolongar por mais um ano e aí pode impactar inacreditavelmente na inflação e o custo de gás, etc. Estamos pensando em racionalizar a eletricidade no próximo inverno. Vamos experimentar preços acessíveis. O choque de racionamento de energia e racionamento de alimentos vai causar uma mudança de mentalidade. Cara, isso aqui que ele levantou, mais uma vez, né? O cara ele é controverso, mas isso aqui faz sentido. Quem tá na Irlanda sabe, a gente gasta 400 euros, 500 euros em 2 meses de energia elétrica numa casa de 2, 3 pessoas. É muito caro. Às vezes 4 pessoas. Tem gente gastando 700, 600 euros em casas compartilhadas com mais gente. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Imagina, teve um apagão que rolou anos atrás no Brasil, acho que em São Paulo era depois das 6 às 8, não rolava energia, alguma coisa maluca. Eu era muito pequeno, eu tinha 5, 6 anos de idade talvez. Isso muda muito o mindset, que é esse mindset de escassez. Você começa a falar, puta, não tem toda hora. E para se tornar aceitável. Olha que louco, né? A gente tem que se preocupar com isso sim, porque no inverno, você ficar sem energia elétrica ou ficar sem aquecedor durante algumas horas, pode mudar completamente o rolê da sua casa. Você pode entrar numa bad ali foda, sabe? Ficar no friozaço. Aí outra coisa que o Hobbes fala é que a gente está numa super crise habitacional. E o sistema de saúde disfuncional. Sim, o sistema de saúde nunca foi incrível. E agora com a questão de acomodação, uma preocupação maior, né? Como eu falei, a acomodação que a gente está falando aqui, e essa crise que eles falam de habitacional, é principalmente para a família, não para o estudante que pode, né? Eu vou falar que é o melhor do mundo dos mundos, mas ainda se pode dar ao luxo de compartilhar uma casa com uma galera e às vezes ficar num quarto e ok, digamos assim, né? Não é ok, mas é ok porque assim, você tá ali estudando, você tá sem filhos. Agora imagina você ter filhos e como é que você faz para, você, sua esposa, você, seu marido, 2, 3 crianças, você não tem como compartilhar um quarto, não tem como, é outra realidade. Então essa é a maior preocupação, essa galera que não ganha uma grana e essa galera que está preocupada com a família. Então o negócio é o seguinte, não é para assustar vocês, mas a economia, ela talvez esteja vendo um atraso do que está rolando nos Estados Unidos e outros lugares. Tem grandes pontos, mas a Irlanda tem uma coisa muito específica que é justamente por conta desses incentivos, porque é um país que se beneficiou em alguns pontos e perdeu alguns pontos com o Brexit. Ela tem uma diferença competitiva com relação ao mercado como um todo, por conta de grandes demandas que se tem para o mercado de trabalho. Será que as coisas vão continuar? A gente vai continuar meio que levando aí e aí não vai ser um impacto tão grandioso quanto se espera? Ou será que não vai ter impacto nenhum? Comentem aqui embaixo, diga o que vocês acham. Mais uma vez, isso aqui é levantando alguns pontos. Se alguém for economista, manja muito disso, quiser falar comigo, a gente faz um bate-papo ao vivo. Acho que vai ser muito legal, porque eu tenho um monte de perguntas para tentar achar respostas, mas estou colocando aqui um contexto geral para vocês. Inclusive, eu vou colocar alguns links aqui embaixo, porque eu acho que pode ser interessante vocês verem a fonte, estudarem mais a fundo. Muita coisa acontecendo, beleza? Fique com Deus, a gente se vê então alguns dias, ou sei lá, no Vandercast, que eu estou rolando mais vezes lá no meu canal do Instagram. Valeu, gente. Tchau.